Colocar em pé para louvarmos ao Senhor com nossas vozes. Primeiro vamos orar agradecendo ao Senhor por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para adorá-lo, para bendizê-lo, para render graças por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Continua falando aos nossos corações no restante desse dia, no restante desse culto. Receba o nosso louvor, que seu nome seja exaltado e glorificado para sempre. Amém. Salmo 145 diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Então, nesse momento, temos a oportunidade de louvar ao Senhor com nossas vozes, agradecer ao Senhor e também trazer à frente os nossos dízimos, nossas ofertas, para o sustento da obra do Senhor. Seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso já
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém. Os irmãos podem se sentar. Dando prosseguimento, irmãos, eu quero convidá-los a uma leitura bíblica que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, de 8 a 16. Já está projetado ali o texto, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rifidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava ou abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, e eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Até aí, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado pela assembleia. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas. Muito obrigado por cada um que aqui está, ó Deus. Muito obrigado por esse privilégio, essa oportunidade que nós temos de servir ao Senhor. Perdoe os nossos pecados e ser servido, ó Deus, em aplicar um pouco mais da Tua palavra no nosso coração, para a nossa edificação, para a bênção nossa e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, né? Hoje o pessoal não gosta muito de falar Antigo Testamento e nem Velho Testamento, né? Mas muita gente gosta de falar, ou prefere falar Primeiro Testamento.
é muito prático, né? Há muitas lições práticas. No Novo Testamento você tem muitas regras, até em virtude, tirando os evangelhos, o resto do Novo Testamento, os evangelhos e o livro de Atos, né? Mas as cartas é muita regra, né? Porque, afinal de contas, é a vida da igreja. Então, você tem normas de organização dos cultos e tudo mais. Isso é tudo direcionado. Mas no Primeiro Testamento, é o povo vivendo. É o povo vivendo e a leitura da vida do povo, a leitura dos acontecimentos, quem faz é o leitor. Somos nós que vamos fazer a leitura das coisas ali que levaram a ser como são. E aqui a gente tem, então os amalequitas, né? Amaleque, e temos o povo de Israel. Naquele contexto histórico ali, as nações, as cidades, estados, né? Elas cresciam, se desenvolviam, rompendo as fronteiras dos outros. Então, era nesse nível de crescimento. Então, se o Israel estava num lugar, estava plantado num lugar onde se cultivava melhor, a terra dava mais, germinava mais e tinha mais provisões, então outros reinos, outros povos visavam tomar Israel por causa dessa terra boa. Então era uma disputa por território muito grande, né? E então Amaleque estava nessa aí, já que Israel está num lugar que é próspero, que é bom, então eu vou lá, nós vamos tomar essa terra deles. E vieram contra Israel. Vieram contra Israel, e Moisés falou com Josué o seguinte: Josué era o capitão do exército, né, vamos dizer assim. Na minha versão, no versículo 9, fala assim, ó: ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu na altura do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. E aí a Bíblia diz que ele subiu juntamente com Arão e Ur. A primeira coisa que eu quero ver nesse texto aqui é o seguinte: numa congregação, num grupo, e é chamado de congregação logo no versículo 1 do capítulo 17, né? Uma congregação, é importante que cada um faça a sua parte. É importante que cada um faça a sua parte, né? Uma lição muito abençoada que a Thaís trouxe para a gente lá na escola dominical hoje, né? Falando sobre serviço na igreja, né? O quanto é importante que cada um realmente se prontifique a fazer a sua parte para que o todo vença. A Bíblia diz que Israel venceu Amaleque porque está cada um fazendo a sua parte. Moisés falou com Josué: escolhe um pessoal bom aí de briga, bom de guerra aí, e manda Amaleque embora daqui. Enquanto isso, eu, Arão e Ur vamos para a montanha e nós vamos interceder lá. A vara de Deus, que é aquela que abriu o Mar Vermelho, né? Com a qual ele abriu o Mar Vermelho, pelo poder de Deus, vai estar na minha mão. Então nós vamos pedir a Deus a vitória, mas você fica no campo de batalha. Talvez, eu não sei qual era a força de Ur, por exemplo. Qual era a força de Arão, por exemplo? Moisés, a gente já sabia que estava com uma certa idade. Mas qual era a idade de Ur? Qual era a idade de Arão? Será que a mão de obra desses no campo de batalha também não seria importante? Será que também eles não pensariam assim: ô Moisés, deixa a gente ir lá também para ajudar o Josué, coitado. Deixa a gente ir lá. Moisés: não, o trabalho de vocês é aqui em cima comigo. Às vezes, irmão, a gente acha que quem está trabalhando mais é quem está suando mais. E muitas vezes, a pessoa que está lá no quarto, dobrando o joelho para orar pela minha vida e pela sua, talvez está orando muito mais do que eu mesmo oraria no exercício da minha função, entendeu? Eu estou como pastor da igreja, um ofício pesado, mas aí eu penso assim, aí é tão pesado e toma tanto tempo, toma tanta energia emocional, toma tanta energia psicológica, toma tanta energia física, demanda muito esforço para ser um pastor, que eu não tenho tempo de parar para orar. Às vezes eu estou parado para orar, porque nossa, eu tenho que falar com Ezequias. Aí eu começo a orar, estou dobrando o joelho para orar. Ih, rapaz, esqueci de falar aquele negócio com o Varley. Então é muito ativismo, você acaba não... Entende? Então eu preciso do Arão, do Ur, né? Eu preciso do Moisés, do Arão e do Ur lá na montanha por mim. Entende? E assim é comigo, assim é contigo. Então cada um precisa exercer a sua função.
Cada um tem que fazer aquilo para o que foi chamado. De repente, o Josué não seria útil na montanha, mas lá embaixo batalhando. Não tem nenhuma vantagem em um ou no outro. Ninguém é melhor do que o outro. Eu não sou melhor porque a minha condição aqui, fisicamente falando, é mais alta do que a sua. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Eu tenho muito mais responsabilidade. Nós, eu e o Rui que estamos aqui em cima, ou eu e a Fabiana que estamos aqui em cima, ou eu, qualquer outro intérprete que esteja aqui em cima, não temos posição privilegiada. O fato da gente aparecer na internet e você não aparecer, não faz de nós mais privilegiados que você. Faz de nós traz sobre nós mais responsabilidade, né? Porque quando falar assim, a Igreja Manancial, se alguém vai lá na internet assistir um vídeo e falar assim, a Igreja Manancial pensa assim. A pessoa só acredita que a Igreja Manancial pensa assim porque nós que somos as pessoas que estamos, de certo modo, sendo formadores de opinião da igreja, estamos aqui. Entendeu? A primeira cara que o pessoal vai ver na internet é a minha e de quem está interpretando. E a Fabiana está tremendo agora ali. Então, primeira cara que vê. Então é por isso que muitas vezes algumas pessoas fogem. Não vou pregar não. Você prega domingo, irmão? Pastor, domingo eu vou ficar gripado. Porque a cara dele vai estar lá na internet. Entende? A cara do Moisés estava lá, o povo de Moisés. Aqui você tem um princípio da personalidade corporativa, né? Fala assim, Amaleque batalhou contra Israel. Aí você sabe que é o povo de Amaleque e o povo de Israel. Personalidade corporativa é quando um grupo todo leva o nome de do principal. Isso é personalidade corporativa. E algumas pessoas defendem essa ideia de personalidade corporativa para falar sobre as idades numerosas do Gênesis capítulo 5, né? Fulano viveu 500 anos. Então, quando fala assim, fulano viveu 500 anos, necessariamente não quer dizer uma pessoa, mas todo o clã, né? Todo o Amaleque, todo Israel, entende? Personalidade corporativa. Bom, enfim. Então, cada um tem que exercer a sua função. Cada um tem que se sentir privilegiado por exercer a sua função. E exercer bem. Criar estratégias para que a função que você exerce na igreja, na congregação, no corpo de Cristo, possa ser bem executado. Para que a igreja chegue ao final. Bem. Moisés chegou lá e ficou em pé. Mas Moisés já estava cansado, já estava velho. E começou a sentir necessidade. Aí Arão e Hur conversam. O que a gente faz? Pega uma pedra lá. Colocaram uma pedra. A estratégia. Coloca uma pedra aí. Ele sentou. Coloca mais uma para nós também. Colocou, sentou do lado e ficou apoiando. Criaram a estratégia. Crie uma estratégia para que o seu trabalho na igreja possa ajudar a igreja a chegar abençoada no final. Entende? Não é só trabalhar, não é só sair correndo para lá e para cá, bater na cabeça, não. Tem que criar estratégia para fazer bem feito. Às vezes a gente vê, uma outra coisa que é interessante a gente pensar aqui, é que às vezes a gente vê um líder sobrecarregado, sobretudo nesse final de ano. Vai chegando assim a segunda metade do ano, na metade da segunda metade, entende? Vai passando assim outubro, aí o pessoal começa a ir estacionando o carro devagarinho, já começa a ir sumindo dos cultos, já começa a ir entregando o carro, nem chegou dezembro ainda, mas já está passando já o cajado para todo lado, já não quer mais. E já o plano é o mesmo. Ano que vem não vou pegar nada não, gente. Ano que vem não continuo não. Na cabeça sempre assim, vai chegando assim, né? Aí Deus falando aí, ó. Aí vai, não, ano que vem eu é sempre assim, Mas crie estratégias para você ficar mais, entende? Ficar mais tranquilo. A gente estava falando sobre isso na escola dominical ali, uma coisa que, enquanto eu escrevia a mensagem, inclusive, me veio à mente. A quantidade de pastores deprimidos e até que tiraram a própria vida, né, no ano de 2019. Até hoje tem muitos pastores, padres, muito sobrecarregados. A função pastoral, o pastor tem que ser administrador, psicólogo, conselheiro de casal, conselheiro de juventude, coach, né, que tem que motivar. O pastor tem que manter os líderes motivados para a obra ir. Você não está com vontade de vir, mas eu tenho que fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa. E em função disso, muitos pastores viram cambalhota, fazem um montão de coisa, oferecem milagre, para ver se te atrai para chegar aqui para
Ele ter público para ouvir. Mas então o pastor tem que ser motivador, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser administrador, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo. Não dá. Não dá. Mas aí tem uma coisa chamada o poder de delegar. É quando ele olha para o grupo, para a igreja, e ele vê pessoas que têm qualificações para fazer um trabalho em áreas específicas melhor do que ele. E ele fala assim: irmão, toma essa bênção, desenvolve para nós. E ele acredita nisso. Sabe por que eu não me sinto sobrecarregado? Porque Deus me deu a bênção de ser membro da IBMAV. Por isso que eu não me sinto sobrecarregado. E às vezes eu vou conversar com algum pastor que já está... O cara está... Rapaz, estou doido para chegar às férias, não aguento mais. Estou cansado, não aguento mais. Mas o cara quer centralizar tudo. Ele quer centralizar tudo. No momento que ele poderia sentar ali para ouvir uma mensagem, ele vai, se ele sabe Libras, ele quer interpretar também. Aí ele quer dar um palpite lá no multimídia, ele quer dar um palpite no som, ele quer fazer isso, ele quer dar aula para as crianças, ele quer fazer tudo. Gente, isso é de carne e osso. Moisés falou: sabe o que eu vou fazer, Josué? Subir no monte e interceder. Preciso de 2 pessoas para me ajudar, Arão e Ur. Você, Josué, vai lá guerrear com o pessoal. Escolhe o pessoal bom aí para te ajudar e vence Amaleque lá em nome de Jesus. Jesus nem estava lá ainda, mas em nome de Jesus você vence Amaleque lá, que a gente vai orar do lado de cá. Aprenda o poder de delegar. Esse negócio de querer centralizar tudo, querer fazer tudo, só demonstra a sua fraqueza. Só demonstra a sua fraqueza, a falta de confiança nos seus liderados. Entende? O Arthur fala comigo assim: pastor, pode fazer isso? Vai lá, irmão, vai na benção. Né? O Varley fala: pastor, posso fazer? Vai, irmão, vai na benção. Por que eu tenho que ficar? Não, passa para mim direitinho o que você quer fazer, eu quero ver se está tudo certinho. Não, eu confio. E se porventura ele quebrar a cara, fizer um negócio que não deu muito certo, a gente conversa no sentido de motivar. Na próxima vez, se você fizer desse jeito aqui, vai dar certinho, vai lá. E o sujeito vai lá e a obra flui. O seu trabalho, você concentra o seu trabalho em preparar líderes, em ajudar as pessoas a se desenvolverem. Entende? Digo, um pastor falou isso comigo, entrou aqui dentro da minha cabeça e falei: então é isso. Então por isso que eu vejo o senhor realizando assembleia em 5 minutos, eu aprendi isso com ele. Eu já fui em igreja que a assembleia demorava mais de 1 hora e dava briga às vezes. Mas já fui de igreja onde a assembleia demorava 10, 15 minutos e tudo resolvia na paz. Eu perguntei: como é que o senhor faz isso? Ele falou: assim, assim, assim. Eu falei: então peraí, deixa eu anotar isso direitinho aqui. Um dia eu posso precisar. Um dia eu posso precisar. Eu não quero ser um fomentador de briga, eu quero ser um fomentador da paz. Eu preciso de uma igreja unida, abençoada, que todo mundo se ame, que todo mundo queira crescer. Que a opinião do irmão não seja uma ofensa ao outro irmão durante a assembleia, mas que seja uma opinião que vai agregar e fazer o todo ganhar. Meu trabalho tem que ser todo por essa via aí. Vai lá, Josué, faz a sua parte, que eu vou fazer a minha do lado de cá. Então, numa congregação, cada um deve fazer a sua parte. Outra coisa que eu vejo é, às vezes, a melhor e talvez até a única maneira de ajudar é intercedendo. Já pensou se Moisés falava: me dá o cajado aí, gente? Eu não sei negócio de espada não, mas cajado eu sou bom. Uma cajadada na cabeça dos amalequitas aqui, pelo menos uns 3 ou 4 aí eu derrubo. Moisés ia dar trabalho para eles, né? A melhor maneira que Moisés achou de ajudar, qual que é? Vou para o monte orar. Vou lá para o monte orar. Tem momentos que você vai sentar do lado de uma pessoa, segurar na mão dela, deixar ela chorar, contar os dilemas dela, e você vai ficar só intercedendo ali. Está ouvindo, mas está intercedendo. É melhor você não falar nada, só isso. Só ouvir. A melhor maneira de ajudar, muitas vezes, é só orando, só intercedendo. Só levantando as mãos, como a mão de Moisés estavam levantadas, né? Só levantando as mãos aos céus, pedindo por essa vida. Sabe? Às vezes é assim que vai ser. A gente cansa. Agora eu estou começando a entrar no tema, né? A gente cansa. A gente cansa por causa de tempo de serviço, por exemplo. Moisés conduziu aquele povo, mais de 3 milhões de pessoas, 40 anos. Você sabe o que significa 40 anos? Está chegando no final de outubro, está chegando no início de novembro, 1 ano. Você já está, não aguenta esse cargo mais.
Às vezes você lidera 3, 4 pessoas, você não aguenta mais. Às vezes você é professor de uma escola dominical, você não aguenta mais. Agora você pensa 3 milhões de pessoas falando na sua cabeça. Quero água, quero pão. No Egito era melhor, hein? Não sei o quê. Não, prefiro fulano, hein? Não, o Sambalate. Sambalate não, é o outro. Sambalate, Tobias e Gesem é na época do Neemias, né? Eu estou confundindo. Do lado de cá é Coré, Datã e Abirão. Não, aí levantaram lá Coré, Datã e Abirão. Para querer formar um grupo, Moisés não está sabendo, não, já está bem da cabeça, não. A gente vai formar um... Deixa com a gente. A gente comprou um GPS novo, a gente sabe como é que vai chegar na Terra Prometida, hein? Moisés está na bússola ainda, gente. E vamos para cá. Começou a juntar a gente atrás de Coré, Datã e Abirão para fazer uma conspiração contra Moisés. Então você imagina 3 milhões de pessoas pensando assim, você sabe que esse Coré tem mais razão do que o Moisés? Então a gente cansa de pessoas que muitas vezes não estão nem aí para o seu trabalho. Né? A gente cansa do trabalho em si, 40 anos fazendo a mesma coisa. 40 anos fazendo a mesma coisa. De repente você está trabalhando na empresa 10 anos, todo dia vem na cara do patrão. Todo dia, 20 anos, né, Marcão? 30 anos. Você olhando para a cara do mesmo patrão. Já pensou? Né, Adriano? 15 anos, olhando para a cara do patrão. Mesma cara todo dia. O carro muda, mas a cara é a mesma, né? Aí você fica, gente, não aguento mais isso aqui não, tá? Já conheço, o carro já vem até sozinho para a empresa. Até sabe como é que vem, porque calejado. Agora você imagina Moisés, 40 anos, fazendo a mesma coisa. A gente cansa, né, de ficar fazendo a mesma coisa. A gente cansa. Moisés estava cansado. Moisés estava cansado. A gente fala, Moisés bateu na rocha, bateria na cabeça de alguém, né? Vem cá, você quer água mesmo? Vem cá. Queremos água, queremos carne, queremos não sei o quê, queremos... Gente, para, eu estou tentando ajudar vocês. A gente cansa de fazer a mesma coisa. Cansa das ingratidões, né? Às vezes você faz isso aqui para ajudar uma pessoa, você fica carregando essa pessoa nas costas um tempão. Não é que você precisa de aplauso nem gratidão, não, mas a pessoa paga com ingratidão, falando mal de você, te criticando, acabando contigo por trás, né? A pessoa na sua frente está rindo assim, mas por trás está te fuzilando. A gente cansa disso. Moisés sabia disso. Na hora que ele desce do monte, um irmão dele faz um bezerro de ouro. Aí passa um tempinho, a irmã dele, sabe contigo que Deus vai falar? E Deus coloca ela leprosa. A gente cansa. Moisés estava cansado dessa gente. Eu não aguento meu irmão, não aguento minha irmã mais, não aguento ninguém mais. Eu quero ficar sozinho, vou para o monte. E quando ele está no monte, ele está orando por esse povo ingrato. Para que esse povo não perca a batalha, cara. Entendeu? A gente cansa de ser guincho, né? Ficar arrastando gente que não quer nada com a dureza, né? Quantas vezes você foi guincho? E você lida com pessoas que muitas vezes você dá a mão, ele quer o braço. Você dá o braço, ele quer uma perna. Ele vai te sugando, te sugando, te sugando, te sugando. A sua energia fica tudo ali. Isso cansa também, não cansa? E você vê que a pessoa tem um potencial para deslanchar na vida. Você já fez tudo para ajudar a pessoa a chegar lá. Você já até pagou o documento, pagou não sei o quê, fez tudo, abriu as portas para a pessoa. Mas a pessoa ela quer ser carregada nas costas. Hoje à noite, a mensagem hoje à noite é não viva de migalhas. Essa é a nossa conversa logo mais. Não viva de migalhas. Então, mas tem gente que fica nessa, quer viver de migalha. A pessoa tem potencial, mas não se desenvolve. Ela quer ficar te sugando, ela quer ficar te sugando, te sugando, te sugando. Suga a sua energia, vai vampirizando a sua energia todinha. Isso cansa. Isso cansa. Até Jesus cansou. Ó, chega, não tem pão multiplicado mais não. Ué, mas não vai fazer mais nada não, Jesus? Não. Que discurso ruim. Gente, vamos embora. Olha os ingratos. Foi no meio daquele povo que Jesus curou gente, foi no meio daquele povo que Jesus multiplicou pães, foi no meio daquele povo ali que Jesus fez tanta coisa. No dia que ele falou, não faço mais. O dia que você falar com a pessoa, olha aqui, eu cheguei no meu limite, agora não dá mais não. Essa Juscelane aí? Falando, esse tal de Gleice aí? Não faz nada para ninguém, não. Esse tal de Ezequias aí, esse tal de Marquinhos. O dia que você cortou as asinhas, né? O dia que você decidiu falar assim, quer saber de uma coisa? E quando a gente falou a frase, quer saber de uma coisa, é porque já chegou aqui em cima. Quer saber de uma coisa? Não vou ajudar o fulano mais, não. Aí você se tornou a pior pessoa do mundo.
Empresta dinheiro para alguém, um mal pagador, e vai cobrar depois que você vê. Você é a pior pessoa da vida. A pessoa, quando é impedida, em carinha de cachorro que caiu da mudança, né? Aqui. Dia 5, sem falta. Dia 5, sem falta, te pago. Eu faço o Pix. Hoje em dia, passa o Pix, né? Dia 5, sem falta, eu faço o Pix para você. Aí, da dia 7, dia 8, dia 10, o Pix não caiu. Você vai falar, fulano, é só para te lembrar daquele Pix. Mas você também, hein? Faz conta de pouca coisa. Blá, 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 blá. Devo, não nego. Pago quando puder, né? Devo, não nego, pago quando puder. É assim. Então, a gente cansa de ser guincho, né? Ficar arrastando os outros. A gente cansa, isso cansa. A gente cansa da solidão do ofício. Você olhar para o lado, não tem gente para te ajudar. Você está puxando negócio. Tudo. Moisés estava ali tentando puxar 3 milhões de pessoas nas costas dele. Estava lá o Moisés tentando arrastar 3 milhões de pessoas nas costas dele. E tudo que fazia era cobrar. Poucos apareciam e falavam assim, vou segurar seus braços, Moisés. Vou segurar seus braços. Poucos foram os Josués que falaram assim, Moisés, vai para o monte tranquilo, deixa comigo aqui embaixo, deixa com a gente. A espada a gente resolve. Vai lá, Moisés, vai orar lá. Entende? Na vida é assim, tem muitas pessoas que às vezes te acham forte demais e não oferecem ajuda. Tem gente que olha para você e te acha muito forte. Não, fulano sabe se virar. Mas o fulano que aparentemente é forte também precisa de ajuda. Moisés era o homem que abriu o Mar Vermelho, mas ele precisava de alguém que estivesse ao lado dele, segurando os braços dele. Ele precisava se sentir acompanhado. Eu vou para o monte junto com Arão e Ur. Quem é o Arão e Ur que você leva para te acompanhar? Jesus falou, eu vou ali orar, vem comigo, Pedro, Tiago e João. Toma conta aqui para mim. Preciso de vocês, cara. Não dá para mim sozinho, não dá não. Preciso de ajuda. Sabe? Então a gente cansa às vezes do ofício solitário. Até porque liderança já é um ofício solitário, pela natureza da liderança, né? A natureza do ofício. A gente cansa de carregar a cruz tantas vezes. E a gente precisa de alguém para carregar. Foi 40 anos. 40 anos que Moisés estava nesse ofício, falando as mesmas coisas. 40 anos é o tempo de uma geração. Então ele pegou os menininhos lá, tamanho da Alice, e vira esse pessoal chegar a 40 anos de idade. Era o mesmo Moisés. As pessoas mudaram, mas o Moisés era o mesmo. Entende? Isso é cansativo. Isso é cansativo. As pessoas passam, vai passando, vai mudando. Na igreja acontece isso. As estatísticas vão dizer que a cada 5 anos a membresia da igreja dá uma mudada. Gente que muda, gente que é transferido. Uma nata, um grupo pequeno permanece, mas vai mudando. Vai mudando, vai mudando, vai mudando. Mas um grupinho específico vai ficando sempre, é o mesmo grupo. E tem que motivar os que estão chegando a fazer a mesma coisa, a dar sequência ao serviço, entendeu? Para a igreja não morrer. Às vezes é o mesmo pastor. Eu conheço um pastor que ficou 32 anos na mesma igreja. Certamente você conhece algum pastor também que ficou muito tempo. Eu estava conversando com um pastor lá no cemitério semana passada, um pastor que a gente brincava na rua, pastor Márcio Encarnação, que deu a palavra, fez uma oração lá. Ele falou assim, rapaz, 35 anos na mesma igreja de Casa da Bênção, 35 anos. Ele começou a portinha, hoje a igreja está bem maior, mas é fácil não. Não deve ser fácil não, 35. Mudou todo mundo mudou. Quem iniciou com ele talvez já não esteja mais lá. Todo mundo mudou, mas o pastor é o mesmo. As palavras têm que ser a mesma, a motivação tem que ser a mesma. Ele é pregando a mesma coisa, é falando sobre o mesmo objetivo, vamos embora, vamos para frente. É ele e o grupinho que permaneceu com ele. Tem que fazer a mesma coisa. A nata da IBEMAV, esse é o trabalho, gente. É falar as mesmas coisas para a geração. As crianças estão lá dentro ensaiando. São as crianças que são os adultos que vão estar aqui amanhã. Dali talvez venha um pastor que vai estar aqui falando as mesmas coisas para esses que estão lá dentro ensaiando e para os outros que vão chegar. E a dinâmica da igreja é essa. Essa é a dinâmica da igreja. E essa é a beleza da igreja também, né? É isso. Aí a gente percebe uma outra coisa, e já é o penúltimo tópico, tá, gente? Uma outra coisa que a gente percebe nesse texto é que intercessores também precisam de intercessão. Quem carrega as maiores cargas na igreja, intercessor aqui não é só a pessoa que ora, não. São as pessoas que exercem cargos de liderança. A gente sabe o seguinte,
Uma igreja com 3 mil membros, e eu estou falando isso porque eu conversei com um pastor de uma igreja que tem mais de 3 mil membros, ele falou o seguinte: Cláudio, a gente não pode ter ilusão. Você está na Igreja Batista Manancial, é uma igreja abençoada, mas a gente não pode ter a ilusão de que todo mundo vai vestir a camisa. Infelizmente. Nem com Jesus foi assim. Aí ele falou: nossa igreja tem mais de 3 mil membros. Você sabe quantos membros, nesse universo de 3.500, mais ou menos, sabe quantas pessoas realmente fazem a igreja acontecer? Que estão em tudo, estão agindo em tudo? Pouco mais de 500 pessoas. Aí você pensa bem, 500 pessoas, muita gente. 500 pessoas no universo de 3.500, são 500 pessoas para arrastar 3 mil. Entende? Ele falou: e eu tenho que motivar, é com esses 500 que eu tenho que motivar. Eu converso com um, converso com outro. Até conversei com o Marley sobre isso na casa da irmã Hortência, sexta-feira, né? E o pessoal fala assim: ô pastor, não faz reunião com os líderes da igreja, né? Você já reparou que eu não faço reunião? Mas eu converso com um, vou tomar um café na casa do Juscelane, lá, um café com, como é que chama o negócio? Café com canela. Vou bater um papinho com café com canela com um aqui, bato um papo com o outro ali, estou conversando, sempre ligado à liderança da igreja. Eu tenho que alimentar as lideranças da igreja para a igreja ir funcionando. Aí ele falou isso comigo, ele falou: pastor, Cláudio, aprenda isso. É 500 pessoas, mais ou menos, ou até menos do que isso, que faz a igreja de 3.500 acontecer. Eu não tenho todo mundo engajado na igreja. Infelizmente, não tem. Gostaria de ter. Ia ser uma bênção. Isso seria um avivamento. Se cada membro da igreja assumisse uma função, falasse: deixa comigo, essa parte é comigo. Né? Eu não sei mexer, não sei interpretar, eu não sei multimídia, eu não sei pregar, não sei cantar, mas sei passar um pano no banco. Tá bom. Deixa comigo. Essa parte você pode deixar comigo. Seria ótimo se cada um pensasse assim, sabe? Onde que eu posso me encaixar aqui? É para arrumar esse microfone aqui? Deixa comigo. Isso aqui eu sei fazer. Isso aqui eu sei, porque virar esse microfone aqui, tomar conta para ele ficar sempre assim, é comigo. Deixa comigo. Isso é a minha função na igreja. Seria um avivamento se todo mundo fizesse, mas não é. Tem pessoas que vêm e aqueles que vêm e reclamam são os que menos fazem. Repara para você ver. Os que mais reclamam da igreja são os que menos aparecem nela e os que menos fazem as coisas na igreja. Nossa, o som da live hoje estava ruim. Nossa, o vídeo da live hoje já estava travando. Ela não vem na igreja não, cara. Ele só fica em casa reclamando da igreja. Ele não tem compromisso com a igreja, tem compromisso com ele mesmo. Ele quer ser servido pela igreja. Nossa, o sermão hoje foi ruim. Mas você orou pelo pastor? O pastor tem família, cara. O pastor tem trabalho, o pastor tem suas demandas lá, ué. E o cara tem que chegar aqui motivado e te dar uma palavra abençoada, como se ele não tivesse problema. De repente o pastor está precisando mais do que você, está precisando de um intercessor, alguém que levanta o braço dele, cara. Nossa, o diácono fulano de tal foi agressivo comigo. Sabe o que esse cara está passando em casa? Você já parou para pensar que ele também tem problema dele, a família dele, o salário dele pode estar atrasado? Não sabe, cara. E quantas vezes você também não falou duro com alguém? O negócio é que a gente quer ser servido, né, Thaís? A lição da Thaís lá foi muito boa sobre esse assunto. A gente tem que estar disposto a servir. O problema é que a gente vem na igreja querendo ser servido. E é interessante também, dentro desse negócio de servir e ser servido, a gente aprender a dar valor a quem dedica a sua vida para nos ajudar na caminhada. Entende? A gente estava falando... Rui, talvez possa me ajudar. Quanto que é a hora de um intérprete? Profissionalmente falando. Então, R$126, 1 hora de intérprete, um profissional formado. Eu falei 180 na sala, desculpem o erro. R$126. A igreja não paga nada, e tem grandes intérpretes aqui na igreja. Entende? Não estou falando isso para a glória deles, não. Não estou falando isso para a glória, mas a gente deveria valorizar, e não ficar enchendo a paciência, cobrando. O pastor trouxe uma mensagenzinha, não sei o quê, então vou cobrar como administrador. Sabe quanto que é o salário de um administrador? Sabia que tem igreja? Não estou assustando a igreja não, tá, gente? Vai pensar que na próxima assembleia eu vou mudar estatuto e vou mudar meu salário? Tem igreja grandes que o pastor recebe como executivo. Você sabia disso? Ele não recebe como pastor, ele recebe como executivo. Porque ele considerou que o trabalho pastoral, que já foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, mais de 70% das pessoas são... a pesquisa foi o seguinte: avaliaram quais são as funções, as profissões que são mais estressantes, que mais levam pessoas aos consultórios de
psicólogo para fazer terapia ou a clínicas psiquiátricas. Pastor ganhou, sabia? Pastor ganhou. Por isso que eu estou ficando meio doido. Vocês estão vendo que eu estou meio irritado ultimamente? O negócio não está bom do meu lado, não. Então, pastor ganhou. É a função que mais exige do emocional. Eu estou de manhã, hoje é aniversário, enfim. Eu estou de manhã me alegrando no almoço de um casamento, por exemplo, e de noite chorando com a família que perdeu um ente querido. No mesmo dia, às vezes. Entende? E isso tem minha filha cobrando atenção, minha esposa cobrando atenção, não sei o quê. A cabeça fica desse tamanho, cara. Então tem pastores que falam o seguinte: de agora eu vou cobrar como executivo. Aí você vê o pastor ganhando 30 mil reais aí, por causa disso. Ele fez um trato com a igreja para receber como executivo, não como pastor. Ou então, ele tem um salário menor como pastor, mas ele faz a igreja contratar um administrador. Então a igreja tem um administrador pago e tem ele como pastor. Então um vai fazer a parte pastoral e o outro a parte administrativa. Ele entende? E se precisar de outras coisas, tem igrejas que vamos supor, 30, 40 pessoas na igreja têm salário. O musicista, o não sei o quê, não tem voluntariado na igreja. Entende? Está assim. Está assim, em muitos lugares está assim. Claro que isso não vai partir de mim nunca. Vai partir de mim. Pode ficar tranquilo que não vai. Né? Mas tem igreja que é assim. Eu não estou falando também que eu sou melhor do que ninguém que faz isso, não, tá? Claro que estou falando isso porque está querendo ser melhor do que os outros. Não, não pode ser alguma. Mas é porque o pessoal acha tão difícil lidar com gente que está trabalhando na base do dinheiro. Se o cara for pago, se o músico for pago, quarta-feira tem... Já pensou? Vamos contratar aí uma banda para tocar na igreja. Aí batiza todo mundo para não ter problema, porque é assim que acontece. E tinha uma irmã que estava batizada, ela ia para o culto com uísque no bolso. Ia no banheiro, tomava um uísque. Ela tocava na igreja, e ela era funcionária da igreja, ela tocava como funcionária. Então ela levava um uísque aqui, um esquisito, né? Só para dar um... Tem muita gente, 3 mil pessoas no culto, né? Eu tomo uma para ficar relaxado. Ela não era membro da igreja. Teve um pastor que quase perdeu a igreja por causa disso. Vou montar uma orquestra na igreja. Aí foi num lugar da cidade, não é Juiz de Fora não, tá, gente? Foi no lugar da cidade e contratou um montão de músicos. Um montão de músicos. Ele montou uma orquestra, a igreja ficou uma benção. A orquestra, todo mundo pago. Todo mundo pago. Só que muitos membros da igreja saíram, montaram uma congregação com mais de 50 pessoas, saíram, dividiram a igreja no meio. Saíram porque viram que aquilo ali foi um marketing, foi um negócio. Inclusive, era uma orientação que veio dos Estados Unidos para algumas igrejas aqui do Brasil, e algumas aceitaram isso. Né? Em São Paulo é muito comum isso, Rio, Belo Horizonte, é muito comum isso, a pessoa, entendeu? Você ter pessoas pagas. Aí a pessoa vem. Culto de quarta-feira a igreja está lotada. A pessoa é pago, entende? Mas o trabalho pastoral é demais, né? É demais. Motivação, palavra, oração, intercessão. É isso. Então, o intercessor, ele também precisa de intercessão. Né? Quem carrega os outros nas costas, muitas vezes, precisa ser carregado também. Moisés carregou aquele povo nas costas, ele precisava de Arão e Ur do lado dele para ajudar o Moisés ali, né? Precisa de ouvir de alguém assim, estou contigo. Às vezes ouvir essa expressão, estamos juntos, estou contigo, é importante para eu me sentir motivado na caminhada, né? Quando eu falo estou falando assim, para nós nos sentirmos, né, motivados. Outra coisa, e a final de todas, né, que eu aprendo nesse texto, é o seguinte: apesar do cansaço, eu não posso desanimar, porque no final das contas, se eu for persistente, Deus vai me dar a vitória. E se Moisés, quando o braço dele começou a cansar, ele falou assim, a gente chega. Não, meu braço está muito pesado. Aí, quando eu era mais novo, levantava lá uma coisa lá, saía água da rocha, levantava lá, o mar vermelho abriu, levantava, caía a carne do céu, levantava na beleza, mas agora levanta, dói, não. Ficou o dia inteiro. Ele ficou o dia inteiro, gente. Até o sol se pôr, o texto diz. Ele acordou de madrugada e ficou lá. O dia inteiro. Fica o dia inteiro assim, você vê que é um tosse. Fica que você vê. Ele ficou o dia inteiro. Não posso abraçar esse braço, não, senão o pessoal perde lá embaixo.
né? Então, apesar do cansaço, eu não posso desistir. Não, nunca vou ver minhas vitórias. Né? A gente tem uma certa habilidade de desistir no meio do caminho. A gente está chegando pertinho, né? Falta pouco. Já tentei muitas vezes, deixa isso para lá. A gente tem que lembrar do Thomas, né? Thomas Edison. Só na 1000ª vez que a lâmpada surgiu, né? Pensa, cara, se errar 999 vezes, se eu acertar isso aqui vai dar. Não, na próxima dá. A gente na terceira, não deu, deixei para lá. Vou fazer outra coisa da minha vida. Você não está orando? Você não está preparando? Não está se preparando? Você não está investindo? Então, só tem um jeito de você não alcançar seu objetivo. Se você desistir dele. Só se você desistir. Aí não tem jeito não. Se você for persistente, a vitória vai vir com certeza. Com certeza. Né? Se refugiar em Cristo, num lugar solitário, nos ajuda a reabastecer, né? Recarregar a bateria. Momentos que a gente tem que sair de cena, sair do campo de batalha. Né? Moisés saiu do campo de batalha. Tem momentos que a gente tem que sair do campo de batalha, ir para um lugar isolado, no particular, refugiar em Cristo ali, descansar em Cristo. É o lugar onde você vai derramar suas lágrimas, você vai chorar, você vai falar da sua frustração, você vai falar do seu cansaço, você vai rasgar o coração diante de Deus. Então, na hora que você levantar dali, você sair daquele lugar, você sair pensando assim, vou tentar de novo. Vai eu lá de novo. A tarefa de Daniel não era fácil. Governar todo o Império Babilônico, né? Cuja extensão era para lá de Bicas, de fora para lá de Bicas, era grande. Muitas cidades, estados ali sob o controle. Milhares de pessoas sob o comando de Daniel. Não era fácil, não. É por isso que ele tirava 3 horários durante o dia para orar. Me refugiar em Cristo aqui para refazer minhas baterias aqui, para dar conta disso aqui. Senão, no meio do caminho eu morro, isso tudo fica aí. Entende? Até Jesus fazia isso, né? Jesus atendia muitas pessoas, depois Jesus desaparecia. Cadê ele? Aí ele lá no meio do mato, lá no morro, lá orando. Lá na montanha. Pedindo força. No dia seguinte tem mais batalha aí. Sabe? Orar não é só jogar a palavra para cima, não. Orar é quando eu derramo a minha alma diante de Deus, em sinceridade, falando, Senhor, está difícil para mim. Eu não tenho nem ideia de como é que está difícil para mim passar por isso. Jesus fez isso no Getsemane. Tem uma mensagem que nós trouxemos uma vez, durante a pandemia, que é tire a máscara. Procura na internet lá, tire a máscara. Está no Facebook da igreja. É exatamente essa questão, fala sobre Jesus no Getsemane. Na época fala coloque máscara, né, por causa da pandemia, e a mensagem é tire a máscara. É quando a gente vai para o Getsemane e tira a nossa máscara, apresenta para Deus quem nós somos. Senhor, eu sou fraco mesmo, eu sou limitado mesmo. O meu problema é esse, eu não consigo vencer isso, mas eu tenho essa missão, eu preciso de força da parte do Senhor para eu cumprir essa missão. Em nome de Jesus, me ajuda a chorar diante dele, para eu conseguir descer de lá revigorado. Então, você está cansado? Sobe para um monte para orar. Está cansado? Interceda por alguém que a sua força vai voltar. Está cansado? Não desista, continue trabalhando que o resultado vai vir. Está cansado? Delega. Pede ajuda a alguém. Né? Pede ajuda, delega, faz alguma coisa. Está cansado? Não desiste. É claro que esse texto traz muitas outras mensagens, mas para o dia de hoje, acredito que foi essa que Deus reservou. E eu espero que ela possa fazer efeito no meu e no seu coração. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, te pedimos perdão pelos pecados, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que nós tenhamos a oportunidade e aproveitemos a oportunidade de voltar logo mais para celebrar ao Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando os irmãos que nós estamos no período de eleição aqui na igreja, então o quadro está lá na coluna de candidato. Você pode se candidatar a algum cargo que você percebe que você tem o perfil para executar. E na coluna de indicações, você pode indicar uma pessoa que você percebe que tem o perfil para aquela função. Então, você coloca o nome lá, essas pessoas serão sondadas
E assim a gente vai afunilando a nossa assembleia no primeiro domingo de dezembro, né? Onde nós vamos aí definir os cargos para 2023. Deus abençoe os irmãos, um bom almoço. Logo mais a gente se encontra aqui, se Deus permitir.